Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje, mais uma vez, estamos incumbidos de explanar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, como é feito todas as segundas-feiras na Casa Espírita Caminho da Verdade. E antes de iniciarmos a nossa fala, nós vamos iniciarmos com a prece inicial. Então, elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao nosso Mestre e Irmão Maior Jesus, e aos mentores espirituais aqui desta casa, aos mentores particulares de cada um de nós, para que nos dê todo o amparo, todo o auxílio, toda a proteção necessária para o desenvolvimento desta reunião, deste trabalho. Vamos pedir que eu possa ser intuído pela espiritualidade maior já aqui presente, para receber as informações corretas, para poder colocar esse Evangelho de forma clara, límpida e verdadeira. E que todos nós também estarmos com as nossas mentes receptivas para recebermos esse Evangelho de Jesus no nosso coração e podermos aplicá-lo na nossa vida. E assim, nós pedimos a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais a permissão para iniciarmos o Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje estou incumbido de falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. Para iniciarmos este capítulo, eu vou ler na íntegra uma mensagem de Jesus do Evangelho de Mateus, que nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Então, nós temos aqui uma afirmativa de Jesus, em que ele coloca: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimentos, que andais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, é uma colocação já, uma afirmativa de Jesus, que ele vai nos aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E essa mensagem foi falada por Jesus há 2000 anos atrás, mas continua viva até hoje, porque todos nós que estamos aqui neste planeta Terra passamos por dificuldades, passamos por sofrimento, passamos por dores, todos nós precisamos desse auxílio. E porque é uma realidade do nosso planeta, faz parte da nossa caminhada. Nós ainda estamos num planeta de provas, de expiação, e que a dor, que o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Mas é muito bom quando nós temos alguém que pode nos aliviar, que pode ajudar no nosso sofrimento, na nossa dificuldade. Todos nós, com certeza, em algum momento da nossa caminhada, já estivemos num momento muito aflito, com muita dificuldade, e alguém, um amigo, um parente, chega até nós e fala: você não está sozinho, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. E isso é muito bom, porque aquilo nos dá um ânimo, nos dá uma força, nos dá uma vontade de seguir em frente
e realmente alivia aquela nossa dificuldade. E aqui nesse caso, sabendo que Jesus, o Espírito de maior grandeza, o Espírito mais puro, o governador deste planeta, se propõe a nos auxiliar, a nos ajudar, a aliviar as nossas dores. Então, isso traz um consolo muito grande. Nós vemos bem que Jesus não se propôs a tirar o fardo das nossas costas, a nos livrar totalmente da nossa dor, da nossa dificuldade. Ele diz que vai dar um alívio. Ele vai dar um alívio. Por que será que ele não fala que aquele que se aproximar dele, ele já cura, ele já tira todas as dores, e a pessoa já não tem mais nenhum tipo de sofrimento? Porque, como nós vimos no capítulo anterior, que foi explanado pelo nosso irmão Dirceu, que é bem-aventurados os aflitos, mostrando que toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade que nós passamos tem uma causa, ou desta existência ou de uma existência anterior, mas a causa é sempre a mesma, sempre nós é que demos causas à nossa dor. Então a causa somos nós mesmos e como consequência agora estamos sofrendo aquilo em que fizemos, aquilo que agimos. Mas esse sofrimento não é um castigo divino. Esse sofrimento é apenas uma consequência de uma ação, para aprendermos que daquela forma não nos serve. Temos que mudar a atitude, temos que mudar o pensamento, temos que mudar a maneira de falar, a maneira de agir. Então, é um sofrimento de escola, é um sofrimento de aprendizado. Então, não é um castigo de Deus. Então, a gente já começa a entender que é necessário que nós soframos. Se não sofrer, as consequências dos nossos atos a gente não aprende. A gente vai continuar errando novamente. Então, por isso que Jesus não quer tirar o nosso aprendizado. Ele diz que alivia, para que a gente não sofra tanto. Mas o aprendizado tem que acontecer, porque é para o nosso próprio bem. Então, a gente começa a perceber que as coisas são muito bem organizadas nas leis naturais, nas leis de Deus. Nós, às vezes, não conseguimos enxergar dessa forma, mas quando começamos a olhar, a gente começa a perceber que tudo tem um propósito e tudo é para o nosso próprio bem. Então, por isso que Jesus diz que vai aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento. E ele traz um alívio no momento em que nós nos aproximarmos dele. Mas como é que nós podemos ir até ele? Não é? É uma pergunta também que nós estamos sempre nos fazendo. Como é que eu não posso ir até Jesus? Geralmente, quando a gente fala de se aproximar de Jesus, a gente já pensa em uma igreja, em uma casa espírita, de estarmos dentro de uma religião. Porque é lá que se fala de Jesus, é lá que podemos nos aproximar de Jesus. Mas será que só estando dentro de um templo, dentro de uma igreja, ou dentro de uma casa espírita, ou tendo uma religião, nós já estamos com Jesus? Será que é essa a aproximação, quando ele fala, vinde a mim, é isso? É dessa forma? Muitas vezes nós estamos dentro de uma religião por 15, 20, 30 anos, mas não estamos próximos de Jesus. Porque para se aproximar de Jesus, é preciso se aproximar com o sentimento, com o coração, como a gente costuma dizer, né? Coração que é a sede do sentimento. É o coração nosso, o sentimento que tem que estar lá. Então nós temos que o quê? Se aproximar de Jesus, vivenciando o que ele ensinou, vivenciando o que ele fazia. Então é dessa forma que nós nos aproximamos de Jesus. Então quando nós fazemos o que Jesus nos pede, as nossas dores, as nossas dificuldades, elas ficam bem mais tranquila para passar. É uma passagem até interessante
que um narrador espírita conta numa palestra sobre Chico Xavier, o nosso Chico que tanto nos ensinou. E até nesses momentos da sua vida, ele traz ensinamento. Então esse narrador espírita, ele disse que Chico estava certo dia na sua casa, ele estava muito triste, estava chorando até, porque estava passando por muita dificuldade, por muita dor, muito sofrimento. Porque como todos nós sabemos, o Chico ele era uma pessoa muito boa, mas ele passava por muita dificuldade na vida. Tanto no problema de saúde, como também no problema de convivência, tanto na sua família, como na sociedade em que ele morava, em que ele vivia. Porque ele era incompreendido, as pessoas não entendiam bem o propósito dele estar ali, e ele era muito incompreendido e passava por muitas situações muito difíceis. Então ele estava meio desanimado naquele dia, aí lhe aparece o seu espírito protetor, que era Emmanuel, e fala para ele: Chico, você não vai na reunião do centro esta noite? Chico fala: eu não posso ir hoje. Hoje eu estou muito ruim, estou muito desanimado, o senhor vê como é que eu estou, eu não tenho condição de participar dessa reunião. Aí o Emmanuel fala para ele: mas Chico, eu sei que você está sofrendo, que você está chorando, mas o choro é seu. Mas a sua alegria, você deve dividir com aqueles irmãos tão carentes que vão comparecer hoje na reunião lá no centro. Aí Chico analisou aquela frase do seu mentor, pensou, e à noite ele compareceu lá na reunião. E realmente lá, naquele dia, como sempre acontecia, muitas pessoas necessitadas, com muitas dificuldades, com muitas dores, com muito sofrimento, que até o Chico esqueceu da sua dificuldade, daquela dor que ele estava passando à tarde na sua casa. E ele volta da reunião reconfortado, ele volta da reunião com suas forças reorganizadas, com nova vontade de enfrentar a vida. Então é isso que acontece com nós. Quando nós procuramos vivenciar o Evangelho, procuramos fazer o bem, auxiliar os nossos semelhantes, nós deixamos de lado um pouco os nossos sofrimentos, as nossas dores, e vamos olhar a do outro, e ali a gente acaba encontrando um ânimo para a nossa caminhada. Então é isso que nós temos que fazer. Quando buscarmos a Jesus, buscarmos Jesus fazendo o bem ao nosso semelhante. Neste capítulo ainda, nós temos uma outra mensagem de Jesus, que ele fala do Consolador prometido. Eu vou ler aqui também na íntegra o que Jesus diz, para depois nós analisarmos. Então Jesus nos coloca assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então Jesus fala aqui neste trecho do Evangelho em que Deus, que ele roga a Deus, roga ao Pai para enviar outro Consolador, que vai fazer lembrar o que nós esquecemos, né? e trazer outras informações que nós ainda não sabíamos. E esse Consolador prometido por Jesus, nós sabemos que é a doutrina espírita. Eu sei que muitos podem estar se dizendo, mas é muita presunção dos espíritos
espíritas em dizer que o Consolador enviado por Jesus é a doutrina espírita. Mas não é presunção dos espíritas, porque se nós analisarmos as características da doutrina espírita, ela é uma doutrina consoladora. Por que ela é uma doutrina consoladora? Porque ela esclarece, ela esclarece. Quando nós somos esclarecidos, nós recebemos já logo o consolo. A gente analisa isso aí porque o Espiritismo ele vem trazer de forma muito clara, de forma muito mais aberta os ensinamentos de Jesus, porque agora nós já temos condições de entender. Muitas coisas Jesus colocou apenas de uma forma velada, ou então em forma de parábola, daquelas histórias que ele contava, mas que os ensinamentos não estavam muito claros. Mas a doutrina espírita, não, ela já coloca tudo de forma muito clara, não há mais nenhum segredo, não fica nada mais encoberto, tudo fica às claras, porque nós já temos condições de entender todas essas verdades espirituais. Então, quando nós já temos esses conhecimentos, isso nos traz um consolo muito grande. E uma forma bem clara de nós entendermos esse consolo é quando alguém da nossa família ou alguém de algum conhecido morre, desencarna, e a gente vê como é que é a reação dele. Se ele tem conhecimento do espiritismo, se ele tem conhecimento de que é apenas o que morre é o corpo físico, porque o nosso espírito continua a viver e vamos nos encontrar com ele mais tarde, porque todos aqueles que nós amamos, nós nos aproximaremos em algum dia. Se a pessoa tem esse conhecimento, se ele sabe que é necessário, né, que aquilo aconteça, e que nós também um dia partiremos desta vida, mas nós nos encontraremos com nossos entes queridos. Se a gente tem essa ideia, se a gente tem esse conhecimento, se a gente acredita nessas informações, porque é necessário que acreditemos, porque muitas pessoas vão à doutrina espírita, estudam, mas não acreditam, eles não têm aquela fé naquilo que está ouvindo, nessas verdades espirituais. Por isso que a doutrina espírita fala para nós termos uma fé raciocinada. E a fé raciocinada só conseguimos alcançá-la através do quê? Através da busca. Se eu não acredito dessa forma, eu vou buscar entender de outra forma. Então, se a doutrina me fala que é desse jeito, eu não estou acreditando, eu vou procurar outras informações que me digam que seja de outra forma. Se aquela outra forma me convencer, eu fico com a outra, né? Porque eu tenho que ter uma fé verdadeira, tenho que buscar algo verdadeiro. Mas a gente vê que as informações espíritas, elas são mais consistentes, elas são mais, elas têm mais lógica, porque elas provêm a verdade, elas falam da verdade. Há uma lógica muito interessante nas informações espíritas. Então, quando a gente tem já esse conhecimento dos ensinamentos espirituais, que a doutrina vem nos trazer, então, quando alguém da nossa família morre, desencarna, que é o termo mais correto, né? Nós sofremos, porque a gente nunca está preparado para essa separação. Nós sofremos, nós temos saudade daquele que deixou a nossa casa, a nossa família, seja um pai, uma mãe, um marido, a esposa, um filho. Sempre nós vamos ter saudade e vamos sofrer. Só que nós não desesperamos com aquela situação, porque já nós temos conhecimento, consciência de que aquilo é algo natural e que nada está perdido. Mais tarde nós nos reencontraremos e que é necessário tanto para mim, que estou aqui ainda encarnado, como por aquele que já partiu, para que isso aconteça, para que nós possamos progredir, para que nós possamos alcançar cada vez mais a nossa felicidade plena. Então, esse que é o momento em que nós podemos dizer que quando a gente tem
um entendimento da doutrina dos Espíritos, ela nos consola, porque ela nos esclarece. Eu coloquei esse exemplo aqui da morte, que é muito mais fácil, mas em qualquer situação de dor, de sofrimento, também ela nos consola, não só a questão da morte, porque quando nós entendemos, ela nos consola. É interessante que quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que andais cansado, que eu vos aliviarei, e ele ainda coloca o seguinte, ele diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Ele fala que o fardo, o peso que ele dá para nós carregar, não é pesado. Por que não é pesado? Porque quando nós procuramos os ensinamentos de Jesus, procuramos os ensinamentos da doutrina espírita, eles não pedem que nós façamos algo acima das nossas possibilidades. Então, aquilo que eles pedem para nós fazer está dentro das nossas possibilidades, está dentro das nossas possibilidades. Eles não estão pedindo para que nós saiamos aí no mundo criando orfanatos, criando asilos, fazendo distribuições enormes de cestas básicas para as pessoas necessitadas. Não é isso. Nós, tendo possibilidade de fazer isso, devemos fazer. Mas se a gente não tem essa possibilidade, se ainda não temos capacidade de fazer isso, nós façamos aquilo que está ao nosso alcance. Mas sabemos que mesmo aquilo que está ao nosso alcance, nós deixamos muito a desejar. Porque às vezes temos possibilidades, temos tempo, temos conhecimento, temos uma porção de situações que poderíamos auxiliar os nossos semelhantes, mas não fazemos. Esse auxílio que Jesus vem nos falar é um auxílio que nós devemos fazer das formas mais simples da nossa vida. Porque às vezes a gente acha que dando uma cesta básica, que participando de uma sessão no centro espírita, já fizemos a nossa parte perante Deus, perante Jesus, e está tudo bem. Não. Se aproximar de Jesus é vivenciar o seu Evangelho, é fazer isso todos os dias, todos os momentos, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, nas coisas mais simples da vida, é que nós devemos estar agindo de acordo com esses ensinamentos de Jesus. É claro que não conseguimos fazer isso de forma tão contundente, que nos transforma de uma hora para outra, mas aqui essa consciência de querer fazer, de querer se transformar, de querer se analisar, que é se aproximar de Jesus, é se aproximar dos seus ensinamentos. E ele disse que o jugo dele é suave. O que é o jugo? Jugo é aquilo, é uma imposição a nós. Isso é um jugo, imposição a nós. Mas ele diz que esse jugo é suave. Na vida material, nós temos os impostos, o IPTU, que todo ano, no começo do ano, chega às nossas casas. Nós temos que pagar o IPTU. É uma imposição do Estado, uma imposição que, se nós não pagarmos, isso será levado ao judiciário e seremos executados. Mas é uma imposição. Agora, o que Jesus fala é que o jugo dele é suave. Por quê? Porque o jugo de Jesus é o amor, é o sentimento de amor que nós devemos ter de um para com os outros, é a fraternidade, é fazer o bem, é esse que é o jugo. E isso não pesa nada a ninguém, não pesa, porque fazer o bem não é algo que vai fazer nós sofrer, pelo contrário, vai nos dar alegria, vai nos dar satisfação, vai nos dar sentido de vida. E é interessante porque a gente, quando fala que Jesus, que o jugo é uma imposição, muitas pessoas podem estar achando que Jesus, um espírito tão elevado, que veio trazer tantos ensinamentos, que respeita a liberdade de cada um, então não está respeitando o nosso livre-arbítrio. Se eu não quiser seguir o seu jugo, né, eu não preciso segui-lo,
Por que ele está falando que ele tem um jugo? Ele está falando isso porque o jugo dele, como nós já dissemos, é o amor. Porque toda a nossa caminhada, nós temos o direito do livre-arbítrio de escolher o nosso caminho. Nós temos liberdade de escolha. Mas o único caminho que vai nos levar à felicidade plena é o caminho do amor. Então nós podemos escolher outro caminho. Como, aliás, a gente vê muito a humanidade escolhendo outro caminho. Mas esse caminho vai somente trazer dificuldade, porque quando nós não agimos no bem, nós já estamos agindo no mal. E agindo no mal, nós sabemos que estamos sujeitos a essa lei de ação e reação que vai trazer a consequência. Então, nós vamos sofrendo, e um dia, tanto sofrimento, de acúmulo de sofrimento, nós vamos ver que aquilo não nos serve, então nós mudamos o caminho, e o caminho que temos que seguir é o caminho que Jesus tem nos ensinados, que é o caminho do amor. Então, esse jugo de Jesus, ele é suave porque ele não é uma imposição, assim, nós podemos escolher. Só que nós mesmos vamos ver que não nos serve aquele outro lado que escolhemos. Que o lado correto é o lado do amor. Então, é uma imposição, mas que no mesmo momento é uma escolha nossa, que nós sabemos que aquilo é o melhor. Por isso que é suave mesmo. Então, o que nós devemos fazer, nós devemos lembrar que para nós nos consolarmos, nós devemos também consolar. Isso é uma verdade. Não há uma outra forma de nós encontrarmos paz e harmonia se nós também não estendemos as mãos ao nosso semelhante. Então, quando nós consolamos alguém, nós também já estamos sendo consolados. Lembremos disso, principalmente nas nossas horas de dores, de aflição, de dificuldade, que isso é uma verdade e que todos nós devemos estar com os olhos abertos e praticarmos esses ensinamentos que vão nos trazer, com certeza, o consolo para as nossas dificuldades. Muita paz a todos.